Querido Deus, Pai Santo, que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença augusta, ó Deus, para te louvar, bendizer o teu nome, suplicar, meu Senhor. Amado Senhor, abençoa e guarda a tua igreja, guarda os nossos irmãos na cidade, no interior. Opera na tua igreja, guarda as criancinhas, Pai. Tenha misericórdia desta geração, a juventude da tua igreja, Senhor. Dá graça, abençoa, meus senhores pais, os líderes, para assistir bem os jovens da tua casa. Abençoa cada família na tua igreja, cada servo teu, os teus ministros, Senhor, cada um que ama a tua lei, a tua obra e faz por amor. Amado Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Louvado seja o nosso Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É sempre maravilhoso quando nós temos oportunidade de ler a palavra, de buscar e compreender. Temos um texto de excelente compreensão em Neemias, capítulo 9, versículos 7 a 16. Nós vamos fazer esta leitura, vamos nos beneficiar deste ensinamento maravilhoso e da firmeza que o povo de Deus demonstra ter nas dificuldades. Então, vamos à leitura. Neemias, capítulo 9, versículos 7 a 16. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele um concerto, que lhe daria a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigaseus, para a dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. E mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberanamente os tratara. Assim te adquiriste nome como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E os guiaste de dia com uma coluna de nuvem, e de noite com uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte de Sinai desceste, e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e leis lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. O pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe produziste na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua voz e a tua mão, que lhes havia de dar. Porém, eles, os nossos pais, se houveram soberbamente,
e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos seus mandamentos. Meus queridos irmãos, não é novidade para nenhum cristão, apesar de termos tantas informações a respeito da antiga aliança, a respeito da nova aliança, a respeito dos ministros de Deus, os profetas, os patriarcas, os juízes, os sacerdotes, quantos ministros de Deus a Bíblia Sagrada menciona, além de um sem número de ministros não mencionados. Existiram, trabalharam, mas simplesmente estavam envolvidos na obra do ministério e não ganharam destaque. Não tiveram relevo, mas é o suficiente para nós, meus amados irmãos, os nomes que temos. Nós não temos, por exemplo, nomes fazendo a ligação dos dias de Enoque, o sétimo depois de Adão, até os dias de Moisés, o homem que tirou Israel do Egito, prestando um serviço ao reino dos céus, atendendo a convocação do Eterno Senhor. Então, nós não temos, neste período de 2000 anos ou mais, entre Enoque e Moisés, nós não temos um histórico dos patriarcas. Não temos. Porque o Abrão mencionado neste texto, é um patriarca recente. É um patriarca já convocado do mundo gentil, do mundo pagão, para se converter e servir a Deus. Enquanto Deus teve muitos patriarcas, mas centenas de patriarcas que nunca foram pagãos. Então é uma bênção a gente aprender a respeito da chamada, a convocação e a vocação para a transformação e serviço a Deus, e temos uma dívida. Nós temos uma dívida com os nossos ouvintes, com os nossos aprendizes, porque a Escritura não fornece nomes de patriarcas, ou seja, quem ensinou aqueles parentes de Abraão, que depois ele manda lá buscar uma moça para casar com Isaac. Quem ensinou aquele povo a ter temor? Não era uma tradição solta, um pensamento, um ponto aqui, outro ali. Existia, sim, existia fé. Existia serviço a Deus. Então, é uma maravilha a gente aprender. Neste texto lido, meus amados, nós aprendemos primeiro a identificar. O escritor diz: Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão. Não há dúvida quanto à identidade de Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o que chamou Abraão, o ordenou que saísse de Ur dos Caldeus, da terra dos caldeus, da terra de sua parentela, e Deus mudou o nome, não de imediato assim. Deus mudou o nome de Abraão, ele já estava, acredito, prestes a completar 80 anos. A chamada foi com 75. Então, ia acontecendo as experiências de Abraão. Ele foi chamado aos 75, recebeu a promessa, e a promessa se cumpriu quando ele tinha 100, que era de ser pai. E não era um remendo, não era um arranjo. Não, era um milagre. A Sara teve o filho com 90 anos.
É uma das grandes e maravilhosas histórias do povo de Deus. Então, aqui, a identidade de Deus, a identidade dos homens, a identidade dos servos para este novo projeto divino, se é por assim dizer, que era a criação de uma nação, um povo nacional, um povo com estrutura. No versículo 8 diz: E achaste o seu coração fiel perante ti. Deus não encontrou o Abrão como um perdido total. Deus, quando falou com ele, ele ouviu, porque ele foi fiel. Ele acreditou. E nós conhecemos dezenas ou centenas de canções falando de Abraão, falando de sua fé. E a promessa que Deus fez é que ele seria pai de uma grande nação e esta nação receberia a terra dos cananeus. Por isso era chamada Canaã, a terra dos cananeus. E dentro da terra dos cananeus existiam as tribos. Os heteus, os amorreus, os ferezeus, os jebuseus, os girgaceus. E o Senhor disse que daria a sua semente, a semente de Abraão, aquelas terras. E confirmou isto. Aqui no final do versículo 8 diz: E confirmaste as tuas palavras, porque és justo. Ou seja, Deus encontrou no coração de Abraão a fidelidade. E Abraão encontrou no Senhor a justiça. No versículo 9 diz: E viste a aflição do seu povo. É como se o escritor aqui, o Neemias, está falando de tempos muito distantes um do outro. Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Neemias, 500 anos antes de Cristo. 1500 anos depois de Abraão. E ele menciona aqui que o Senhor ouviu a aflição, viste a aflição de nossos pais no Egito. Então, cerca de 1000 anos antes de Neemias. E viu, ouviu, ouviste o clamor de nossos pais junto ao Mar Vermelho. Aí o que Deus fez? Milagre. Mostraste sinais e prodígios a Faraó, a todos os seus servos, a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberanamente os trataram. Ou melhor, soberbamente os trataram, e assim adquiriste nome como hoje se vê. Aí ele vai descrever o milagre da passagem pelo mar. O mar fendeste perante eles. Deus não ia fazer sem o Faraó presente. Deus não ia fazer sem eles, porque para eles era o fim do povo hebreu. E para Deus era o começo da redenção. Fendeste o mar perante eles e passaram pelo meio do mar em seco. E lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. A comparação que o escritor aqui faz é que os inimigos de Deus morreram no Mar Vermelho, assim como as pedras afundam nas águas profundas. Então, meus irmãos, é uma maravilha aprender. No versículo 12, ele diz: guiaste-os de dia e de noite. De dia, uma coluna de nuvem. Eu, ensinando e me expondo, Deus criou um toldo do tamanho do acampamento. Deus criou um teto
Deus criou um teto no deserto, no acampamento do seu povo. Era uma coluna de nuvem. E Deus criou uma coluna de fogo para alumiar o caminho quando eles se deslocavam à noite. Durante os dias era muito difícil caminhar nos desertos. Era difícil, porque havia muita ventania, havia muita calmaria e havia terrível calor. Então, à noite, Deus criou um espaço e uma condição favorável e iluminou o deserto. Maravilhas, muitas maravilhas. Deus iluminou o deserto para eles saberem exatamente onde estava indo, onde estava pisando, viram tudo. No versículo 13 diz: e sobre o monte Sinai desceste e falaste com eles desde os céus. Aqui foi o dia do pavor. Se apavoraram. Não, Moisés, não fala mais Deus conosco, não. Não queremos ouvir. Eles tinham medo de morrer. Até porque Deus disse: olha, Moisés, façam a recomendação para isolar o monte, porque até um animal, se tocar no monte, morre. Então, meus amados irmãos, é a palavra. Aí tu deste a eles juízos verdadeiros, juízos retos, verdadeiros, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons, e o teu santo sábado lhe fizeste conhecer. A importância do estudo da palavra de Deus. Cada aliança era selada mediante a natureza do problema provocado, do problema experimentado. A aliança com Abraão, ele não tinha filhos. O sinal era a marca no órgão reprodutor. A aliança com Israel, eles não tinham descanso, trabalhando dia e noite para fazer as cidades dos faraós, os cemitérios dos faraós, as tumbas dos faraós, os riachos, os rios. Lá no Egito tinha muitos canais navegáveis, como na Babilônia. Era feito por escravos, feito por servos. E Deus deu o sinal da sua aliança com eles, e o sinal da aliança era o descanso. Então é isto: deste ao seu povo, desceste no Sinai, falaste com eles desde os céus, e deste juízos bons, mandamentos bons, o seu santo sábado, versículo 14, o seu santo sábado lhe fizeste conhecer, o descanso. Meus amados irmãos, é maravilhoso conhecer a palavra, buscar a palavra. Nós recebemos, dizia ele, estatutos e leis, lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. O pão do céu deste na sua fome, e a água da rocha lhes produziste na sua sede. Então, meus queridos, é maravilhoso buscar o nosso Deus, a sua presença, a sua graça e andar com o Senhor. Que Deus abençoe e guarde os meus irmãos. E a minha intercessão hoje é pela família Garcia. O irmão César Garcia, a irmã Francisca, o Felipe, o Paulo César, o Júlio e os familiares do irmão César e os familiares da irmã Francisca. Que Deus possa abençoar os meus irmãos e aqueles que estão junto a eles. Bendito Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida
Obrigado pela salvação, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado, Senhor, pela tua mão manifestada, glorificando, Senhor, o teu nome e edificando o teu povo. Pai bendito, guarda a tua igreja. Agora te apresentamos, Pai, irmão César Garcia. Toma ele em tuas santas mãos, dá vigor, saúde, graça. Abençoa, meu Senhor, sua iniciativa, estenda sobre ele as tuas santas mãos, abençoando poderosamente, juntamente com a irmã Francisca, com o Felipe, o Paulo César, o Júlio. Meu Senhor, manifesta o teu poder na vida deles, dando, Senhor, a tua graça e as firmes beneficências da tua palavra, que tu prometes, Senhor, aos teus servos que são fiéis. Tu promete abençoar com copiosas bênçãos. Pai querido, guarda, irmão César, guarda, irmã Francisca, guarda os seus filhos, seu neto, toma em tuas santas mãos e os seus familiares, que eles possam desfrutar a tua graça, a tua paz e estar bem com as suas famílias, com seus familiares, Pai. Deus bondoso, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.